Em Berserk temos diversos personagens com momentos de extremo sofrimento e dor, traumas incrivelmente viscerais, que nos chocam e nos fazem refletir. Tentar entender como o personagem consegue seguir em frente mesmo depois de tanta tragédia. Mas se você acha que quem mais sofreu em Berserk foi o Guts, tá na hora de conhecer o Grumbeld. Um guerreiro tão incrível quanto o próprio Guts, mas que tomou um rumo completamente diferente na sua história, trilhando o caminho das trevas até se tornar um dos apóstolos mais poderosos e sombrios de toda a obra. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Para entendermos como Grumbeld se tornou um ser demoníaco que leva dor e sofrimento por onde passa, precisamos primeiro entender o seu passado, seus traumas, suas decepções e tudo que o levaria a se tornar o Dragão das Chamas. Começando do início. Assim como Guts, Grumbeld perdeu seus pais muito cedo, precisando se virar sozinho muito antes de estar pronto para isso. Seu pai havia morrido em batalha, e sua mãe foi assassinada pelo exército Tudor que buscava invadir a ilha de Grunt, lugar onde o Grumbeld chamava de lar. Desde muito cedo, ele já tinha o porte de um grande guerreiro, um corpo enorme e extremamente forte, o que deixava muito claro a sua herança familiar. Sua família era composta de diversos caçadores honrados e muito habilidosos em batalha, e por conta disso, Grumbeld foi criado em meio a intensos treinamentos de esgrima, o que o tornaria um guerreiro excepcional mesmo quando jovem. Sua mãe sempre fez questão de ensinar a cultura do seu povo, muito parecida com a dos vikings que conhecemos, onde os guerreiros honrados e corajosos iriam para o Salão dos Deuses, onde o seu falecido pai o esperava. Por conta disso, Grumbeld era extremamente fiel a essa crença, nunca fugindo de uma luta, mesmo que não pudesse vencer. Ainda assim, ele era apenas uma criança, que frequentemente se envolvia em brigas com garotos muito mais velhos. No mano a mano, ele era invencível. Mesmo sendo tão jovem, ele já era maior que a maioria dos adultos. E por conta disso, ele sempre vencia os combates contra outras crianças que o atacavam. Porém, certo dia, uma dessas crianças que já havia sido derrotada por Grumbeld, chamou seu irmão mais velho, um soldado, pedindo ajuda para se vingar. Então, seu irmão reuniu um grupo de mais de 10 adultos, também soldados, para caçar e emboscar Grumbeld. Essa era uma batalha completamente impossível de vencer para o jovem Grumbeld. Assim, o inevitável acontece. Ele perde a batalha e fica semi-morto devido aos ferimentos. Tanto que os seus agressores acharam que ele realmente tinha morrido, e por isso tentaram deixar o corpo numa floresta como tentativa de esconder o crime. Mas Grumbeld ainda estava vivo. Ele ficou agonizando naquela floresta enquanto reunia forças para tentar se levantar. Porém, ele estava debilitado demais para isso. Durante a sua experiência de quase morte, Grumbeld percebe a presença de um lobo prateado enorme se aproximando. No começo, ele tem medo, obviamente, principalmente pelo estado que se encontrava. Mas rapidamente o medo vai embora quando ele percebe que junto com o lobo vinha uma garota muito franzina e simpática, que aparentemente comandava aquela criatura gigante. Ao se aproximar de Grumbeld, ela rapidamente se prontifica a o ajudar, o levando até uma fonte para que ele curasse os ferimentos. Em meio à conversa, ela revela que o seu nome é Benedict, uma garota cega com habilidades muito especiais e peculiares. O seu jeito lembrava muito as lendas dos elfos da floresta, o que tornava ela ainda mais misteriosa para Grumbeld. Ela dizia que apesar de ser cega e os seus olhos não enxergarem, ela conseguia ver as pessoas, ver o coração das pessoas. Ela via Grumbeld como um enorme dragão vermelho, algo que para ele naquele momento não fez sentido algum. E por conta disso ele fica discutindo com ela, dizendo que ele é um humano comum, mas ela diz que ele é um dragão e ficam nesse debate. Até que em determinado momento Benedict entra em uma espécie de transe. Era como se não fosse mais a garota naquele momento. Ela se aproxima de Grumbeld de um jeito completamente diferente e revela sua profecia. Assim como o lendário dragão de fogo, você queimará os seus inimigos com suas chamas vermelhas. Suas escamas serão tão duras que nenhum ataque será capaz de o ferir. Mas, não importa o quão duras sejam as suas escamas, elas não serão capazes de proteger o seu coração. Apesar de não entender absolutamente nada que ela disse, Grumbeld volta para casa refletindo sobre aquilo, tentando entender o significado de tais palavras. Mas, antes de chegar a qualquer conclusão sobre o assunto, ele se vê em meio a uma série de tragédias que mudaria completamente o rumo da sua vida. Mas, antes de continuar, só um lembrete, se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu peço que você se inscreva. Dá uma força aí pra gente chegar nos 5.000 inscritos que você vai ser muito bem-vindo. Agora sim, continuando. Nesse momento, Grumbeld tinha apenas 14 anos. Ao chegar em sua casa, ele percebe que eles haviam sido atacados pelos Tudor. Tudo foi destruído e incendiado. O servo da família havia sido torturado e executado de maneiras tão cruéis que nem pareciam que eram humanos que tinham feito aquilo.
e sim demônios. A mãe de Grumbeld havia sido capturada. Mesmo tentando lutar, eles eram muitos, e ela não conseguiu resistir por muito tempo. Depois de ser espancada violentamente, ela foi estuprada bem na frente de Grumbeld, que foi obrigado a assistir tudo, sem poder fazer absolutamente nada. Depois disso, a sua mãe foi executada, e Grumbeld, junto com outras crianças da vila, foram levados como prisioneiros para serem reeducadas e inseridas no exército Tudor. O Império tinha como procedimento padrão raptar as crianças inimigas para poder moldá-las conforme a sua cultura, aumentando assim os seus números no exército com soldados descartáveis e extremamente leais. Durante a sua estadia na prisão, Grumbeld conhece duas pessoas que mudariam completamente o rumo da sua vida. Edward, o mais jovem na linha de sucessão do trono de Grant, e Sigurd, uma garota de família nobre que já era amiga de Edward. Os três acabam se aproximando muito e inevitavelmente se tornando amigos. Provavelmente a companhia dessas crianças, essa amizade que se formou, foi um dos motivos para Grumbeld ter resistido aos abusos e torturas que sofreu durante o seu tempo na prisão, o que torna elas ainda mais importantes na vida dele. Principalmente quando levamos em conta que Grumbeld, por ser extremamente orgulhoso com a sua cultura, com a sua religião, ele se recusava a jurar lealdade ao Império Tudor e também não aceitava se converter àquela nova religião. E por isso ele sofria ainda mais. Por conta do seu espírito inquebrável, Grumbeld frequentemente era desafiado. Em uma dessas situações, ele foi posto para lutar contra um soldado adulto, um soldado completamente treinado e equipado para a batalha. Uma luta que claramente não seria justa. Mas, por coincidência ou não, aquele soldado era exatamente quem havia estuprado e assassinado a mãe de Grumbeld. E ele sabia disso. Por conta da sua extrema habilidade e esperteza para batalhas, Grumbeld consegue perceber as falhas do seu oponente e acaba vencendo o duelo, o que deixa o líder da prisão extremamente enraivecido por conta disso. Grumbeld havia finalmente provado o sabor da vingança, mas ele não pôde nem sequer comemorar esse momento, já que a punição viria logo em seguida. Nesse momento, Grumbeld está para ser punido pela sua inesperada vitória, mas como ele era extremamente resistente, tanto física quanto mentalmente, eles decidiram atacar em um lugar que sabiam que ia doer muito mais. Sigurd, sua amiga, é punida em seu lugar. Ela é torturada e estuprada por quase um dia inteiro. Depois disso, ela é devolvida à sua cela completamente destruída e com um olhar vazio. Suas roupas estavam completamente rasgadas, sua virilha sangrava e suas costas estavam com enormes queimaduras. Mais uma vez, Grumbeld foi forçado a presenciar as pessoas que ele ama sofrerem, sem poder fazer absolutamente nada. Porque naquele momento ele era fraco demais para poder impedir. Mesmo ele sendo tão forte e resistente, não era o bastante para impedir que aquelas pessoas sofressem. Era como se nenhuma força humana fosse o suficiente para impedir aquelas atrocidades de acontecerem. E isso já prenunciava o futuro de Grumbeld. Quando os soldados Tudor perceberam que Grumbeld era forte demais para ser convertido, para ser quebrado, eles decidiram que era a hora de o matar. Mas como a intenção era desmotivar qualquer criança de seguir o exemplo de Grumbeld e quebrar o seu espírito, ele precisava ser derrotado e não executado. E por conta disso, eles trouxeram uma fera diretamente do Império Kushan, um tigre gigantesco preso em uma gaiola que seria o inimigo de Grumbeld. Nessa batalha foi permitido que Grumbeld fosse ajudado pelos seus dois amigos, armadas apenas com espadas de madeira e tochas. Claramente eles não tinham nenhuma chance de vencer, mas para fingir ser um homem justo, o líder da prisão colocou ao lado da gaiola do tigre uma arma que poderia o matar. Era um martelo gigantesco, grande e pesado demais para ser usado como uma arma por qualquer adulto, muito menos por uma criança. Ainda assim, enquanto seus amigos distraíam a fera com as chamas, Grumbeld pegou o martelo, que mais parecia uma barra de ferro gigante. Mesmo rompendo suas veias e músculos, ele levantou a arma, repetindo sem parar: "Eu sou um dragão." E com aquele peso absurdo, ele acertou a cabeça do monstro com um golpe certeiro. O golpe foi forte o bastante para destruir completamente a cabeça da fera. Mas, completamente irritado, o líder da prisão simplesmente ordena que os soldados atirassem nas crianças, para acabar de vez com aquela palhaçada. Mas, antes que eles pudessem cumprir a ordem do seu líder, eles são atacados pelo exército local. Estava há meses planejando um ataque ao castelo para poder resgatar as crianças e tomar de volta suas terras. Em meio àquela enorme poça de sangue do tigre, Grumbeld encontra uma pedra com um formato estranho, com olhos e bocas, algo completamente bizarro, mas que serviria perfeitamente como um símbolo da sua vitória. Assim como Behelit, ele também manteve consigo aquele martelo gigante, como um símbolo que marcaria o início de uma nova fase em sua vida. Após o resgate, uma grande festa é dada para celebrar a vitória. Nessa festa, Grumbeld reencontra Benedict e descobre que ela é na verdade a maior sacerdotisa do seu país. Cerca de 10 anos depois, eles alcançam altas posições na hierarquia militar. Grumbeld se tornou um cavaleiro, o líder da Ordem das Chamas do Dragão,
Edward é o segundo no comando, e Sigurd lidera a infantaria pesada. Durante uma de suas batalhas contra o exército Tudor, Grumbeld os enfrenta sobre uma carruagem puxada por 3 grandes cavalos. Ele era tão grande e pesado que seria completamente impossível cavalgar em um cavalo comum, sendo necessários 4 montarias muito fortes para suportar tanta carga, principalmente quando vestia sua armadura extremamente pesada e o seu martelo de guerra gigante. Grumbeld vence com facilidade os inimigos, sendo ovacionado como um herói de batalha. Infelizmente, o seu amigo Edward acaba desenvolvendo uma inveja crescente por conta da fama de Grumbeld, e como se não bastasse, uma série de assassinatos e traições revelam um esquema de dominação dos Tudor sobre o Império de Grunt. Durante esse complexo processo de invasão, até mesmo o Duque acaba se aliando aos Tudor. Eventualmente, o Edward também se junta a eles, traindo não só o seu povo, mas também os seus amigos. Edward é enviado para assassinar Grumbeld, que naquele momento era o maior empecilho, o maior obstáculo dos Tudor para conquistar Grunt. Enquanto isso, seguindo a ordem de assassinatos, Benedict é atacada por um grupo de assassinos, e quase não se torna mais uma das vítimas fatais. Ela só conseguiu escapar com vida porque Sigurd estava presente e eliminou todos os inimigos antes que eles pudessem completar o serviço. Mas, ainda assim, Benedict estava extremamente ferida e debilitada. Sabendo disso, Grumbeld corre até onde elas estavam para tentar ajudar. Mas, antes que eles pudessem entender ou sequer analisar a situação, uma grande batalha começa. Uma tentativa de invasão ao castelo. Eles se viram cercados pelos Tudor por todas as direções. Grumbeld lutava ferozmente, destruindo dezenas, se não centenas de inimigos. Mas Sigurd e Benedict não tiveram a mesma sorte. Infelizmente, as duas foram atingidas por diversas flechas em suas costas e estavam à beira da morte. Benedict revela a Grumbeld a traição de Edward, que todo aquele sofrimento tinha sido planejado pelo seu até então melhor amigo. Ele não tinha mais ninguém. As únicas pessoas que considerava seus aliados, seus amigos, estavam morrendo ou eram inimigos. Mais uma vez, ele se via sozinho e sem escapatória. E é nesse momento que Edward aparece. Ele diz a Grumbeld que agora ele era o líder. Assim, ele tiraria tudo que Grumbeld já amou. Contra um exército enorme de mais de 3.000 soldados, Grumbeld resiste o máximo que pode. Até canhões são disparados contra ele, o que piora ainda mais o seu estado, o deixando cada vez mais perto da morte. Benedict abre os olhos com o que restava das suas forças, e revela ali a sua última profecia. Ela diz que Grumbeld deve continuar vivendo. Ele deveria encontrar o Falcão de Luz. Ele era o seu destino. Assim, Grumbeld reúne as suas últimas forças e expressa o seu mais profundo desejo. Eu quero continuar lutando. E então, o seu sangue toca o Behelit. A transformação começa. Os céus escurecem e a terra treme. Repentinamente, Grumbeld é enviado até a dimensão da mão de Deus. Lá ele encontra os 4 membros demoníacos: Void, Slan, Ubik e Conrad. O sacrifício é necessário. Você tem a chance de resolver tudo aqui e agora. Eles diziam enquanto apontavam para Benedict, Edward e Sigurd. Benedict tinha respiração fraca e corpo imóvel. Estava claramente a minutos de morrer. Sigurd estava prestes a ser violada por Edward. E mesmo depois de tudo, Edward ainda era importante para Grumbeld. Aquelas eram as únicas pessoas que restaram para ele. Toda sua família, amigos e aliados foram mortos bem na sua frente. Tudo que ele teve um dia foi arrancado à força. E mesmo sendo muito mais forte que qualquer guerreiro, ele não pôde salvar ninguém. Era fraco demais para isso. No momento exato em que as duas estavam deixando o mundo dos vivos, Grumbeld finalmente diz: "Eu sacrifico." Assim, retornando ao mundo real. Seus sacrifícios sentiram uma dor aguda que queimava. A marca do sacrifício havia sido entalhada em seus corpos. E esse era o fim. Não só de Edward, mas também de Sigurd e Benedict. Em seus últimos momentos, Grumbeld diz a elas que as amava, que não permitiria que elas morressem nas mãos inimigas. Antes disso, ele as consumiria com as suas chamas. As duas se entreolharam como se entendessem, se concordassem com aquilo. E então, como um instinto quase natural, Grumbeld solta uma rajada de fogo tão forte que consome não só aqueles que estavam próximos, mas também todos os inimigos presentes. O exército Tudor, seus amigos, seus aliados e tudo que estava ao redor havia sido consumido pelas chamas do grande dragão. Nenhum ataque foi capaz de sequer arranhar a superfície das suas escamas. Ele era imbatível, exatamente como a profecia de Benedict. Depois do seu eclipse, Grumbeld se tornaria uma criatura completamente diferente. Não mais um honrado guerreiro como antes, mas sim um apóstolo demoníaco. Um enviado do mal para cumprir as ordens do Falcão da Luz. A essa altura, todas as semelhanças entre o Guts e o Grumbeld ficam extremamente claras. A sua infância difícil e sozinha, cheia de abuso, violência, traição, todas as dificuldades que eles passaram aproximam esses dois personagens muito mais do que parece. Até mesmo ter uma arma gigante pesada demais para se manejar.
Os dois são praticamente paralelos na obra. Eu particularmente ainda acho que o Guts sofreu mais, mas se tem alguém na obra que se aproxime bastante dele, chega a dar uma briga boa, esse alguém é o Grumbelt, com toda certeza. Claro que sofrimento é relativo, e a ideia aqui não é julgar quem sofreu mais ou menos. O fato é que os dois sofreram absurdamente, com toda certeza. E é exatamente por isso que é tão interessante de notar como as pequenas decisões, pequenos detalhes podem influenciar tanto no destino de alguém. Mas agora, conhecendo a história de Grumbelt mais a fundo, eu pergunto, e se fosse o Guts no lugar dele? Será que ele teria aceito a proposta da mão de Deus? Será que ele teria se tornado um apóstolo? Claro que Grumbelt nunca teve as experiências negativas com apóstolos como o Guts teve, mas é algo a se pensar. Então comenta aí embaixo a sua opinião, que eu tô bem curioso para saber como vocês veem esse assunto. Eu particularmente acho que no caso do Grumbelt foi um pouco mais fácil, entre muitas aspas, porque o sacrifício que ele teve que fazer era de pessoas que ele amava, porém já estavam à beira da morte, então isso facilita bastante as coisas. E também ele tinha uma motivação bem grande para poder se tornar ali de fato um dragão de chamas, já que tinha toda a questão da profecia que Benedict tinha revelado para ele e etc. Era como se tudo conspirasse para que ele realmente se tornasse um apóstolo, muito provavelmente por conta da manipulação da ideia do mal, algo que o Guts é completamente imune até onde se sabe. Bom, mas hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo e se esse for o caso, se inscreve aí embaixo que você vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, principalmente se chegou até aqui. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!